Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um decreto do Lula que vai fazer o alistamento militar feminino. Olha só, as mulheres no Brasil vão servir exército igual os homens. E se você acha que isso é uma coisa ruim, que as mulheres estão reclamando, não, elas estão gostando, até porque o serviço militar brasileiro, né, para os jovens, vocês acham que não, que absurdo que vão ser obrigados a servir exército, não sei o que lá e coisa e tal. E eu concordo, ninguém deveria ser obrigado a fazer isso, né, ainda mais em tempos de paz e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, você só serve exército, tem disputa para servir exército, eu não sei se vocês sabem disso, tá? Tem muita gente que quer servir exército e não consegue servir o exército, exatamente porque tem mais pessoas querendo do que vagas, no final das contas, né? E embora para muita gente seja um estorno, não, tem que ficar lá, ordem unida e não sei o que lá, para outras tantas pessoas é uma carreira. As pessoas veem isso como uma carreira. Então eu tenho certeza que vai ter muita mulher querendo se alistar realmente para servir exército, porque é uma carreira, né? Você pode ganhar dinheiro, você pode entrar nessa carreira mais adiante. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Ciência Pentadimensional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse assunto aqui já é discutido no Brasil há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, né? O fato de que há uma divisão de gêneros na questão do serviço militar, né? Os homens aqui no Brasil são obrigados a se alistar no Exército, Marinha ou Aeronáutica. No ano que você completa 18 anos, você tem que ir lá, tem que se alistar e coisa e tal. E aí você pode ser chamado, tem um processo de seleção, e se no final você for chamado, você tem que servir durante um período que é mais ou menos de um ano, né? Alguns servem um pouco menos, outros um pouco mais, em torno de um ano, né? E esse é o padrão de muitas forças armadas no mundo, tá? Você ter alistamento e coisa e tal. Por quê? Porque é uma atividade de você formar reserva, a pessoa ela é treinada e coisa e tal, e volta para a vida civil, né? Mas se o Brasil arrumar uma guerra, se tiver alguma necessidade de convocação para a defesa do país e coisa e tal, essas pessoas que serviram o exército são chamados reservistas, então podem ser chamados para lutar pelo Brasil, já tem pelo menos um treinamento básico, né? E para as pessoas que querem, né, para os jovens, muitos jovens querem fazer isso daí, tá? É verdade, o salário de recruta é uma merreca, né? Hoje em dia acho que é um salário mínimo, se não me engano. Ou seja, para muito jovem que não consegue emprego em lugar nenhum, é um salário que é razoável, tá? Mas varia de região para o país, varia de um monte de coisa aí, eu não sei quanto é que está recebendo especificamente, não. Quando eu servi, eu lembro que era 1/4 do salário mínimo, né? Mas não sei quanto é que está hoje. Dizem que está melhor um pouquinho hoje em relação ao salário mínimo. Mas de qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês. Para muita gente é visto como, primeiro, você já ganha algum dinheiro, e segundo, é uma espécie de preparatório para aquela pessoa que quer entrar para a polícia depois, quer fazer um concurso para polícia civil, polícia militar, que é basicamente a mesma coisa. Você vai aprender a mexer com armas, vai aprender a fazer ordem unida, vai aprender a fazer um monte de coisa. Então muita gente encara como um princípio de carreira, né? E também você pode ser efetivado no exército, tá? Não sei se você sabe, depois que você termina o seu serviço militar, você pode pedir para ser incorporado, para fazer parte do exército. Geralmente são poucas vagas, né? Mas as pessoas pode ficar até 9 anos trabalhando no exército ali como soldado regular, né? Depois que você faz, agora eu não sei, acho que 9 anos é só os tenentes da reserva, não sei se o soldado e cabo pode, né? Mas enfim, vocês entenderam a história. Muita gente encara o serviço militar no Brasil como uma carreira, como uma coisa que você pode ganhar dinheiro. Para pessoas pobres, para jovens mais humildes, isso é uma coisa muito boa, a ponto de que, é verdade, hoje o serviço militar é obrigatório, então em tese você pode ser obrigado a servir contra a sua vontade, mas isso é extremamente raro, eu adianto para vocês. Ninguém quer alguém que não sirva, que vai chegar lá e vai criar confusão, que não quer obedecer, que não quer servir. Então, o que acontece nesses casos, se você é jovem, está preocupado com isso, quando você for lá e te perguntar, você quer servir? Você fala, não, eu não quero servir. Porque eles vão te tirar, ninguém quer dor de cabeça com gente que não quer servir, entendeu? Então eles vão te tirar da coisa lá, não precisa ficar preocupado com isso. Tem muita gente que quer servir, então não vai faltar gente para preencher as vagas que eles têm lá, e é muito melhor eles treinarem o pessoal que quer de fato servir, né? Me falaram que existem alguns lugares no Brasil que ainda tem isso da pessoa servir forçada e coisa e tal. Eu custo acreditar que exista, mas não sei. E aqui no caso do alistamento militar feminino, é um alistamento militar voluntário, ou seja, a mulher não é obrigada a se alistar como o homem é, mas é voluntário. E se ela se alistar, dependendo das vagas que tiver, ela vai cumprir o serviço militar exatamente como os homens, né?
Acho muito bacana isso. De novo, as mulheres vai acabar tendo muita mulher querendo fazer isso, exatamente porque é uma carreira, vê como ou uma carreira em si, de você aprender e incorporar no exército depois, ou então como um preparatório para as forças de segurança mais adiante, né? Então vai ter muita mulher querendo fazer isso, a dificuldade vai ser entrar. É o que já acontece hoje com os recrutas masculinos. A quantidade de gente que quer servir e acaba não conseguindo servir é muito grande, né? Eu lembro, na minha época, o pessoal falava, não, porque eu falei com um amigo do meu pai que é general, que é não sei o que lá, para me tirar disso daí, não sei o que lá. E quando eu passei pelo processo, eu, ao contrário, eu queria servir, né? Ideia idiota de garoto de 18 anos, né? A gente tem essas ideias idiotas quando a gente é novo, mas eu queria servir porque eu gostava de arma, eu gostava de coisa, de dar tiro e coisa e tal, então eu queria servir. Mexer com arma, mexer um pouquinho de nada, né? Varrer asfalto, pintar meio fio, cavar coisa, virar concreto, isso eu aprendi pra caramba. A arma mesmo mexi um pouquinho lá, né? Mas enfim. Mas queria servir. E foi difícil. Um monte de gente que entrou comigo falava não queria servir também, acabou que não conseguiu servir, não sei o que lá. Então, ou seja, você tem esse negócio, é muito difícil a pessoa que não quer servir acabar servindo, né? Agora, tem um outro aspecto nesse negócio aqui, que é o seguinte, a maior parte dos exércitos dos países de primeiro mundo acabou com esse negócio de serviço obrigatório, tá? A gente está acompanhado, adivinha de quem? De países de ditaduras, como a Rússia, como a China, como outros países que também fazem inscrição obrigatória para treinamento militar. Por que que os países de primeiro mundo, por que os Estados Unidos, a Alemanha, a França não fazem mais conscritos, não tem mais o alistamento militar obrigatório? Porque eles chegaram à conclusão que a guerra hoje em dia está cada vez mais tecnológica. Não adianta você saber dar tiro de fuzil só, não ajuda em nada. Você tem que saber operar armas mais modernas, armas mais tecnológicas, operar drone, esse tipo de coisa. E esse treinamento é um treinamento muito caro. Então não vale a pena para o país treinar um monte de gente que sabe só dar tiro de fuzil. E olhe lá, porque né, a verdade é que, vamos combinar, quando você entra no exército, você tem um curso básico que você faz, que é, você aprende a dar tiro, aprende algumas técnicas de emboscada e não sei o que lá, algumas técnicas militares e eventualmente pode aprender ordem unida, essas coisas, né? Mas no final das contas são 3 meses, então assim, é o que você aprende de verdade. O resto do tempo você fica lá, aí você fica capinando os quartel, pintando meio fio, varrendo asfalto, essas coisas todas, né? Então assim, o treinamento que você tem mesmo é relativamente pequeno no final das contas, né? E não sei se isso ajuda, no caso do Brasil ter uma guerra realmente, se isso vai ter alguma importância. Daí que esses países pensam dessa forma também, que é melhor você ter soldados que vão entrar na carreira militar, então o cara vai se tornar um soldado regular do exército americano, por exemplo. O exército americano é isso, não tem, é só voluntário, ninguém é chamado obrigatoriamente. É verdade que eles fazem uns truquezinhos de propaganda, não, vem aqui, você vai viajar o mundo todo, vai conhecer outros países e não sei o que lá. Propaganda, né, amigo? Você vai varrer asfalto pra caramba, pintar meio fio pra caramba, né, enfim, e pode até acabar numa guerra, no caso dos Estados Unidos, né. Mas eles fazem uma propaganda toda cor de rosa, assim, mas na verdade você não é obrigado a ir, você só assina o contrato se você quiser. Só que aí, quando você assina esse contrato, você tem um relacionamento de longo prazo, porque aí você vai, de fato, aprender todas as armas, vai aprender toda a coisa tecnológica que realmente fazem diferença hoje em dia numa guerra, né? Então, assim, é uma escolha que eu acho meio burra o Brasil continuar com esse negócio de serviço militar obrigatório, não ajuda em nada, deveria ser uma coisa voluntária, é muito melhor investir em uma força militar bem treinada, tecnológica e coisa e tal, do que ficar fazendo recruta e coisa e tal. Agora, a coisa muda em caso de guerra. Em caso de guerra não tem jeito, precisa ter pé no chão, precisa ter gente para fazer a coisa, né? E aí, aí não tem como fugir dessa história, né? Realmente é uma coisa complicada isso daqui. E alistamento feminino, como eu falei, já é uma história antiga, já tem um monte de tempo que fez, e isso é por pressão das mulheres, tá? As mulheres querem servir. Da mesma forma que tem um monte de rapazes que querem servir também, eu sei que você, talvez, não queira e coisa e tal, muitos rapazes não querem, morrem de medo, ai meu Deus, vou ter que obedecer a ordem, né? Fazer exercícios militares. Cara, tem uns exercícios que são bem divertidos, tá? Esse negócio de fazer emboscada, de fazer exercícios militares, é bem divertido esse negócio no final das contas. Cansativo pra caralho, mas é bem divertido, né? Enfim, no final das contas as mulheres querem isso também querem ter essa experiência e mais do que isso, também encaram a coisa como uma carreira, né? Como um possível início de carreira nessa área de segurança. Então tenho certeza que vai ser uma coisa muito positiva isso daqui no final das contas, né? Vamos ver, a minha dúvida está aqui o decreto.
do Lula. Aqui, ó, vai ter o alistamento, seleção, incorporação. A questão toda que eu vejo é quantas mulheres serão incorporadas no Exército? Porque a verdade é que até a incorporação de recrutas homens tem sido pequena ultimamente por conta de falta de dinheiro do Exército. O Exército vai ter dinheiro para recrutar, para fazer o recrutamento de mulheres, né? Tá estranho isso daqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas acho super legal, acho muito bacana. Assim, e eu servi, e eu recomendo você servir também. Se você tá na dúvida se quer servir ou não, eu recomendo que você sirva. É divertido, é todo um mundo novo, esse mundo militar que você toma contato, que se você não gostar, você depois de um ano você sai disso e vai seguir a sua vida, né? Eu depois de um ano fiz vestibular, vim aqui para o FRJ estudar engenharia, coisa e tal, ou seja, abandonei totalmente a vida militar, mas tive a experiência, dei tiro de .50, né? Dei tiro de um monte de metralhadora, né? Aprendi a fazer manutenção de arma, aprendi um monte de coisa divertida, você aprende um monte de coisa divertida. Agora, é muito trabalho também, você fica bem cheio de coisa para fazer lá, né? Tirar serviço é uma merda completa, não tem como chamar de outra coisa, né? Enfim, no final das contas é positivo. Não me entendam mal, eu reclamei quando eu estava servindo no Exército, né? Até já contei para alguns aqui que o meu apelido no Exército era Paizanão, né? Porque o pessoal falava que eu podia vestir quantas fardas eu quisesse, eu continuava parecendo um paisano, né? Não incorporava o espírito militar de jeito nenhum, né? E realmente, talvez... Eu nunca entendi a Ordem Unida, sempre achei uma besteira, não consigo entender a Ordem Unida, a verdade é essa. Mas enfim, no final das contas, somando todos os positivos e negativos, o resultado é positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.